Paz do Senhor para todos, boa noite. Olha, a gente nem combinou de vir com a blusa da casa de Isabel. Boa noite, a paz do Senhor, uma boa noite. Eu já dei alguns minutos aí para vocês estarem entrando, a gente compartilhou também aí já nos grupos, e que você consiga separar a sua Bíblia, o seu caderno, separar a sua caneta da sua preferência aí para você estar anotando os estudos, mas principalmente, né, que você possa dar uma olhada no texto que nós vamos ler, você possa separar alguns nomes para você pesquisar mais profundamente, você pesquisar o contexto histórico, o significado, né? A gente tenta trazer aí para vocês o maior número de informação possível dentro de um tempo muito pequeno, né? 2 horas, 1h30 de live, a gente não consegue trazer todas as informações que poderiam aprofundar no texto. Mas fica aí a dica para você se organizar, para você estar pesquisando a respeito dos temas, tá bom? É isso. Quero convidar, né, a todos que estão entrando aí pela primeira vez, já está lá no nosso canal no YouTube, né, canal no YouTube Escola Bíblica Casa de Zadok, já está lá o Oséias capítulo 1. Se você quiser ver, quem participou conosco ontem e quiser rever o estudo também, tá mais do que convidado a estar indo lá. E essa também, assim que nós terminarmos essa live aqui, nós vamos baixar ela e também vamos colocar disponível lá no nosso canal no YouTube. E aí convido também a você, quando tiver tempo, ver os outros estudos que nós já fizemos. Nós já fizemos Romanos, Jó, Eclesiastes, Provérbios, né? E aí, se o Senhor assim nos permitir, nós queremos completar todos os livros da Bíblia, se possível, né? E aí é um incentivo. Por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso como um incentivo para você ter essa disciplina de estudar a Bíblia. Nós incentivamos, né, a leitura e incentivamos ainda mais o estudo, né? A leitura, você pega a Bíblia, você lê. Agora, você estudar a Bíblia, você examinar, né, as Escrituras, assim como diz a palavra diz para a gente examinar. É muito mais do que você ler. É você trazer aquilo ali para você, trazer aquele entendimento. Então, o modo de nós incentivarmos isso é de nós, juntos, estudarmos a palavra, né? Então, você aí de onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, aí às vezes você já está deitado, né, na sua cama, não importa onde você esteja. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno, tenha isso como um hábito, né? Todos os dias, se disciplinar. A todos os dias você tirar um tempo para você ler, entender, examinar, para você poder aplicar a palavra do Senhor no seu dia a dia. Bom, antes de qualquer estudo bíblico, vamos sempre iniciar com uma oração, né? A oração, você que é novo por aqui, você que está chegando agora, qualquer estudo bíblico, irmãos, o livro, né, que é a Bíblia, que é o livro mais vendido do mundo, ele é lido por todos os segmentos praticamente. Então, estudado nas faculdades, universidades, alguns usam até mesmo para a faculdade de economia, né, ler o livro de Provérbios lá para estudar. Existem vários setores, filosofia, vários setores que utilizam da Bíblia. Por que que uma pessoa que chega, às vezes, até uma faculdade, ela vira ateu, irmão? Por quê? Porque, na maioria das vezes, o conhecimento por si só, o livro por si só, você lê, mas você não conhecer Deus verdadeiramente, o contato que nós aqui sempre destacamos, que é com o Espírito Santo, que é você ter um relacionamento com Deus, a falta dessa experiência pessoal faz com que você fique em dúvida se realmente Deus existe ou não existe, se o livro é verdadeiro, se não é, apesar de muitas provas arqueológicas, muito contexto histórico, tudo está aí para comprovar que a Bíblia é verdadeira, né? Que as histórias da Bíblia realmente aconteceram. Então, a gente sempre destaca, faça o seu estudo bíblico, não dependa só de uma pessoa específica para ler a Bíblia para você ou para explicar o porquê que ela é verdadeira. Se questione, ensine os seus filhos a questionarem por que Deus existe, por que aconteceu isso, como que aconteceu, para que você tenha uma certeza da sua fé. Mas mais do que isso, aprenda a orar, aprenda
a pedir para Deus uma experiência com Deus, né, com o Espírito Santo, para que você veja que ele é real por si mesmo. Se você conseguir ter essa experiência pessoal, que é o que Deus sempre desejou comigo e com você, ninguém tira a sua fé, ninguém tira você dos caminhos do Senhor. Então, sempre antes de qualquer estudo bíblico, antes de qualquer coisa que você vai fazer para o Senhor, sempre ore, mesmo que seja uma oração rápida, mesmo que você ache que não sabe orar, você fecha os seus olhos por alguns instantes e vamos orar, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, tua misericórdia e teu cuidado conosco. Pai, nós pedimos que aonde essa live chegar, aonde os estudos bíblicos chegarem, Pai, que chegue também a tua presença neste lugar. Pai, que seja real na vida dessa pessoa, na nossa vida. Pai, pelo poder do sangue de Jesus, repreende desde já qualquer, meu Deus, qualquer coisa que venha distrair, qualquer coisa que venha confundir ou que venha impedir, Pai, que essa pessoa entenda a tua palavra. O Senhor abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, para que nós possamos aprender de ti. Que a tua presença, Senhor, tenha liberdade para curar, para libertar e para transformar a vida de cada uma de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos iniciar. Ontem nós já lemos juntos Oséias capítulo 1, né? E hoje nós vamos ler Oséias capítulo 2. O capítulo 2, ele tem 23 versículos, tá? Ele vai começar falando sobre a infidelidade de Israel. Como são 13 versículos, eu vou ler os 6 primeiros. Não, na verdade eu vou ler os 5 primeiros. E aí a gente vai fazer uma pausa para estar explicando, tá bom? Então, versículo 1. Chamem seus irmãos de Ami e as suas irmãs de Ruamá. Versículo 2. Acusem a mãe de vocês e acusem-na, porque ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido. Que ela afaste as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios. Do contrário, eu a deixarei sem roupa, e nua como no dia em que nasceu. Eu a tornarei semelhante a um deserto, a uma terra seca, e deixarei que morra de sede. E não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta. Pois a mãe deles se prostituiu como aquela que os concebeu. Agiu de forma vergonhosa, porque disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, e a minha lã e o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Então, você que está aí nos acompanhando pela primeira vez, nós explicamos ontem, né, todo o contexto histórico ali do livro de Oséias. Deus está fazendo aqui um paralelo entre o casamento de Oséias para fazer um juízo com o reino do norte, né, o reino de Israel. E aí nesse capítulo 2, o Senhor vai continuar fazendo, né, porque o capítulo 2 ele é a continuação mesmo do capítulo 1, porque Deus agora vai fazer um juízo com Israel. Então ele compara Israel como uma mãe. Quando você vê aqui no capítulo 2 ele falar de mãe, ele está falando da nação, né? A Israel como nação. Os seus filhos é o povo, né? O povo ali, os cidadãos daquele lugar. Então, quando ele fala assim, quando ele começa o versículo 1, né? Chame seus irmãos de Ami e suas irmãs de Ruama, né? Aqui o Senhor já começa dando um juízo de misericórdia. Por quê? Porque quando nós lemos lá no capítulo 1, os filhos de Oséias, os 2 filhos, né, que são provavelmente que não eram dele, né? O primeiro era dele. O segundo, é por isso que no capítulo 2 Deus está citando eles 2. Por quê? Porque os nomes deles, né, os nomes que foram dados, é Lo Ruamá e Lo Ami, que o Lo é não. Então era não tem compaixão, não tem perdão. E aí quando começa o capítulo 2, Deus usa exatamente o nome desses 2 filhos para trazer uma sentença, só que agora ele tira o Lo. Ele fala: chame seus irmãos de Ami e suas irmãs de Ruama. Ou seja, Deus muda aí uma sentença. Ele fala assim, é como você fala: chame seus irmãos de abençoados, chame seus irmãos de compaixão, de perdoado. Deus agora está trazendo os nomes dos 2 filhos de Oséias, que eram um juízo sobre Israel. O Senhor agora está trazendo uma redenção sobre aquele juízo. E essa parte aqui, ele ensina algo muito interessante sobre Deus. Por quê? Porque a misericórdia de Deus, ela não apaga, irmão, a infidelidade. Não é que Deus esqueceu a fidelidade. A misericórdia de Deus não apagou o que o povo está falando. É por isso que o restante do capítulo, Deus está trazendo um juízo. E ele fala: olha, acusem a mãe de vocês. Acusem, por quê? Porque ela não é a minha mulher. Esse capítulo 2, ele deixa muito claro, é claro que é uma teoria, a Bíblia não reafirma, mas conseguimos entender que esses 2 filhos de Oséias provavelmente não eram de Oséias, eles eram filhos
frutos da prostituição. Porque aqui no capítulo 2, Deus está usando exatamente esses dois para falar, olha, porque eu não posso amar, porque vocês são frutos da prostituição, vocês são frutos do adultério. E aí, como o Senhor está comparando, né, ele como um esposo, né? E aí a nação de Israel como a mãe, a nação, e os filhos, né, como resultado desse relacionamento. Só que ele fala assim, vocês não são os meus filhos, porque vocês são os filhos da prostituição, porque a nação de Israel escolheu ser uma nação idólatra. E aí o Senhor, ele usa essa comparação para falar de dois pecados gravíssimos aos olhos do Senhor, que é a prostituição e o adultério. Essa prostituição, esse adultério aqui da nação de Israel, irmão, ela é muito mais do que algo religioso, né? Não é só uma questão aqui de o povo escolher o Baal. Quando você olha para o lado espiritual, nós estamos vendo aqui uma nação que, além de fazer os seus cultos para Baal, né, fazia o de Deus porque era de instituição, mas fazia os cultos para Baal, a gente vê que a nação de Israel, eles amavam esses resultados. Então você vê que ele fala assim, vocês não conseguem me amar. Então não é só uma questão de oferta, não é só uma questão de culto, era uma questão de amor. O povo deixou de amar o Senhor. É por isso que ele usa o casamento como exemplo. É como se a esposa deixasse de amar o esposo por causa dos amantes. E aí ela vai fazer algo que aqui nós estamos no capítulo, versículo 5, que ele fala assim, pois a mãe dele se prostituiu, aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse, irei atrás dos meus amantes. Os amantes aqui são os deuses, né? Que me dão o pão, a água, a minha lã, o meu ninho, o meu azeite e as minhas bebidas. Então o que Israel estava fazendo com Deus? Estava pegando todo o fruto que era Deus que dava, estava dando mérito aos deuses. Aí Deus vem com este exemplo, ele fala assim, olha, a mãe, a nação, tem pegado o que eu dou e tem falado assim, vamos, entendeu? Porque eu irei atrás dos meus amantes, porque eles me deram isso. É como se nós pegássemos as bênçãos do Senhor e nós demos mérito para outros. E aí, esses pontos que eles estão falando, né, que é o pão, a água, a lã, o linho, o azeite, as bebidas, esses utensílios aqui que Oséias está citando na sua profecia, eles eram itens, irmão, eles eram tanto itens materiais, né, de bens, né, que as pessoas usavam, como eles também eram materiais espirituais, porque eles eram usados nas ofertas, eles eram usados para dar para o Senhor, eles eram usados nas festas, eles eram o símbolo, né, o símbolo da prosperidade que Deus dava para o povo. Então eles utilizavam de todo aquilo de melhor que o Senhor dava para eles. E eles falavam que eles usavam com os amantes, ou seja, Deus dava a terra boa para que a terra produzisse a videira vai lá, produz um vinho abençoado, aí a pessoa pega aquele vinho, vai lá e dá para Baal, e fala assim, olha, foi Baal que me deu. Então, assim, essa troca, né, esse adultério, essa traição, ela era muito mais do que religiosa, né? Era algo assim que feria o coração de Deus, porque estava pegando aquilo que o Senhor dava, que o Senhor prometeu que sempre daria para a nação de Israel, e eles estavam pegando aquilo que Deus deu, e ele estava dando para os deuses. Nós trouxéssemos isso para os dias de hoje. Nós pegamos aquilo que há de melhor que o Senhor faz. Eu não vou falar de dinheiro, não vou entrar. Eu estou falando melhor. As nossas vidas, porque não tem nada que pague por elas. Nós pegamos as nossas vidas, o ar que Deus nos deu, toda a respiração, com todos os órgãos, com tudo que o Senhor coloca sobre nós. Nós vamos lá e damos o nosso melhor para aquilo que não provém. Às vezes você dá um melhor para uma festa que você vai. Você dá o seu melhor para as pessoas. E você não consegue dar o seu melhor para o Senhor, que te deu tudo isso para você poder prover do melhor. Então, essa parte da gente usar o nosso melhor, por exemplo, assim, às vezes você dá o seu melhor no seu trabalho, às vezes você dá o seu melhor no seu departamento, você se entrega como o melhor, mas você não consegue fazer isso num relacionamento com Deus. Você não consegue dar o seu melhor para Deus, porque nós sempre precisamos de uma terceira via. Eu só consigo entregar algo para Deus quando eu vou para o culto. Eu só consigo entregar algo para Deus quando tem culto, quando eu estou na igreja. Se não tiver culto, se não tiver igreja, se não for dia de culto, eu não consigo fazer essa entrega. Então, quando nós não deixamos o nosso coração com esse livre acesso que o Senhor nos deu, a Bíblia diz que há um corte nessa aliança. E aí a Bíblia chama isso de adultério.
esse adultério, essa infidelidade. Porque, irmão, os cultos continuavam. Eles iam, eles davam a lã, eles davam linho, eles davam pão, eles davam água, sabe? Então, assim, eles não cortaram o culto ao Senhor. Eles iam lá, entregavam as coisas para o Senhor, mas na hora de viver o melhor, na hora da escolha do coração, eles escolheram a Baal. Então Deus, como ele é um Deus que sondava o coração, ele sabia que aquelas pessoas que estavam entregando aquela lã, aquele vinho, eles só estavam entregando porque eles eram obrigados a entregar. Mas no coração não estava sendo nada entregue. Então você que oferta na casa do Senhor, você que dizima, deixa eu te falar, existe duas entregas. Existe a entrega da mão e a entrega do coração. A entrega da mão, qualquer um faz. E essa entrega da mão não é sinal da fidelidade. O sinal da fidelidade com Deus é quando você entrega de coração, com o seu coração aberto. Aí é diferente. Essa do coração é a que Deus recebe. Essa do coração é que Deus se alegra. Essa do coração que Deus libera a proteção. Não é a da mão. Eu vou dar porque eu tô com medo de faltar. Eu vou dar porque senão vão cobrar. Eu vou dar porque senão o que vão achar? Essa é a doação da mão. Israel fazia isso com Deus. Eles doavam, eles davam. Quando chegavam as festas, eles iam. E aí nós vamos falar aqui no capítulo 2 exatamente o que Deus vai fazer. Deus vai acabar com as festas, Deus vai acabar com as plantações. Deus começa a acabar por quê? Porque Deus estava falando assim, olha, não é um amante que dá, sou eu. E a hora que eu quiser, eu acabo. A hora que eu quiser, eu paro com isso. Por quê? Porque Deus estava vendo que o coração deles já era do amante. E aí, irmão, ninguém mente o coração para Deus. Ninguém mente. Você consegue falsear o rosto, falsear a mão, tudo nós. Agora, o coração não tem como. E é ele que o Senhor sonda. Então, quando o Senhor fala para Oséias, olha, a mãe está corrompida. Por quê? Ela continuava fazendo culto, ela continuava adorando, ela continuava fazendo as coisas, mas porque o coração estava longe do seu, o coração estava corrompido. Porque quando há um espaço, quando eu consigo dividir o meu coração com Baal, ele já não é mais de Deus. Deus já foi embora há muito tempo. Deus não divide o espaço dele, irmãos, para ninguém. Eu estou com o pé na igreja, um pé no mundo. Não existe isso. Eu estou com o pé em Deus, entendeu? Então, também não existe isso. Ou é tudo dele, ou nada dele é. Ou é tudo, ou o seu coração é todo do Senhor, ou ele não é do Senhor. Não existe um meio termo, não existe um em cima do muro, não existe isso. O Senhor estava dizendo, olha, vocês pegam tudo que eu dou para vocês e vocês vão lá e reverenciam ele, sabe por quê? Porque o culto de Baal era melhor, sabe, era mais bonito, era mais legal. O de Deus, por causa da santidade de Deus, tinha que ter muito simbolismo, muita reverência, muito cuidado. Então, chegou uma hora que o povo ia de corpo para Deus, mas eles não iam mais de coração. E Deus não aceita, irmão, esse tipo de culto. Aquele culto que você vai, sabe, só de corpo, mas o seu coração não quer ir, o seu coração não quer adorar, o seu coração não quer ouvir a parte de Deus. Isso é muito sério, porque isso é um sinal de infidelidade com Deus, é um sinal de quebra de aliança da parte do Senhor. E aí Deus, como ele é um Deus de misericórdia, ele vem com juízo, ele vem com misericórdia, mas ele vem só com até o juízo de Deus é diferente. Ele fala, olha, eu vou tirar isso do meio de vocês, e quando eu tirar isso do meio de vocês, vocês voltarão a ser perdoados, vocês voltarão a ser umas pessoas de compaixão, mas eu preciso tirar a infidelidade de vocês. E aí nos versículos que vão se seguir, ele vai falar como ele tira essa infidelidade, como ele traz o povo para perto dele de novo. E eu acho lindo isso por quê? Porque Deus não precisava disso, irmãos. Foi o povo que se afastou. Deus não precisava trazer eles de volta, né? Deus não tinha essa necessidade, mas o Deus de misericórdia vai contar o seu plano. Como é que vai trazer essa mãe, né, essa esposa, de volta ao centro de uma fidelidade? E o livro de Oséias, né, irmãos, ele é cheio de promessas, de simbolismos. E apesar de ser um livro muito dolorido, né, porque o profeta Oséias, ele vive, né, aquilo que Deus pede para que ele viva, para que ele sinta, para que ele possa pregar e ele possa dizer ao povo. E o que eu acho mais bonito, irmãos, que aí nós vamos ler aí nos capítulos, nos próximos versículos, os próximos capítulos, tudo isso, mas se nós formos analisar, né,
o nome, a promessa que Deus está fazendo, principalmente nesse versículo 1, né? Ele começa falando, aí serão abençoados, serão perdoados. Se nós formos olhar quem se tornou o reino do norte, né? Samaria é destruída, é conquistada ali pelos assírios, eles se espalham, né, irmãos? É um povo que, nessa época que começa ali, Jeroboão 1, mais ou menos, que Oséias começa a profetizar, se você for estudar, tem mais ou menos 250 mil pessoas aproximadamente ali. Quando os assírios tomam a cidade por completo, tomam tudo, eles levam 27 mil só cativos, praticamente 10%. Então, assim, 10% do povo só que sobrevive, fica e vai como cativo. E quando nós falamos assim, eles tinham outros deuses, eles se prostituíam, né? Aqui Deus está falando da prostituição do adultério. Existia dois principais, tá? Existia outros ali, possivelmente, por conta da cultura muito misturada do Egito, os cananeus, os fenícios e tudo, mas dois especificamente que eram os mais, né, chamativos e foram os mais registrados. Baal, que aí você que já tem contato com a Bíblia, você conhece outras referências de Baal, mas você que não teve contato, Baal era um deus que recebia sacrifícios assim horríveis da parte para abençoar a parte agrícola, né? Eles acreditavam, vinha ali dos fenícios, então sacrifício de criança, coisas horríveis eram feitas para esse Deus abençoar os alimentos, as partes agrícolas. E tinha da parte cananeu, tinha a deusa Aserá. O que eu quero destacar aqui? É encontrado registros da parte arqueológica, tudo, de que eles relacionavam o culto a Deus, Yahvé é Deus mesmo, nosso Deus, com Aserá, como se Aserá fosse uma esposa do nosso Deus. Como se fosse. Então, assim, irmãos, aonde aquele povo que saiu do deserto, aquele povo que fez o bezerro, aquele povo que passou por reis, juízes, passou por tantas coisas, ele chega num estado que ele acha uma mulher para Deus, entendeu? Bota no mesmo culto, de um lado Deus, o outro Aserá, para ser abençoado. E nessas duas regiões, que ali próxima que era o reinado da Samaria, que era o reino do norte, o principal ponto digamos assim, de bênção da agricultura, que para eles serem abençoados, era Samaria e era Galileia. Então Jesus, ele vem, né, ali da Galileia, ele passa por Samaria, fala com a mulher samaritana, e o que eu acho mais bonito, irmãos, a maioria em si, dos judeus, né, não concordam, ou não gostam, ou não aceitam, né, a profecia de Oséias, por conta dele, como judeu, né, ter casado com uma prostituta. Alguns vêm falar que não era bem uma prostituta, mas está escrito, irmãos, como uma prostituta. E se nós cremos no que está escrito, nós cremos que ele pegou ela como uma prostituta, como nós falamos na live de ontem. Possivelmente ainda uma das prostitutas de um templo, porque lá tinha muitos templos, como eu falei, da deusa Aserá, dos outros deuses que tinham lá na época. Então, se eu for entender o contexto desse capítulo 1, o contexto do capítulo 2 e o que vai vir nas promessas dos próximos capítulos, e que eu vou ligar lá com o livro quando Jesus vem, que passa pela Samaria e fala com a mulher samaritana, eu vou entender que os judeus podem não gostar desse livro, mas já era uma promessa para os gentios. Deus, ele já sabia, irmãos, que o povo não ia se consertar, que o povo ia ser preso, que o povo não ia mudar, entendeu? Mas ele já trazia ali, olha, fale aos filhos e às filhas, que eles serão abençoados, que eles serão perdoados. E foi por conta desse amor de Cristo, por conta desse amor, desse perdão de Jesus, que é profetizado aqui com Oséias, que nós somos chamados gentios, nós somos alcançados por essa promessa. Por quê? Porque até então, quando rompe-se ali o reino do sul e o reino do norte, o reino do sul, Judá, ele guarda ali os reis entre as gerações de Davi, irmãos, eles guardam a promessa. Quem estava aqui, que era o restante, nós, o restante, não tínhamos direito a esse perdão, não tínhamos direito a essa promessa, não nos guardamos, não vigiamos, nos corrompemos com outros deuses. Então, para os dias de hoje, né, talvez você não cresceu em berço evangélico, talvez você tenha outras religiões, ou cresceu em outras religiões, você aprendeu a adorar outros deuses, você aprendeu
a conhecer outros mundos. E aí você fala bem assim, olha, a Bíblia talvez não é para mim, ser cristão não é para mim, por quê? Porque eu não cresci nesse meio. Eu cresci com outros deuses, com outras coisas. Não, a promessa, irmãos, quando vem desde o Antigo Testamento, ele vem para quem foi certinho, né? Vamos colocar aqui os judeus, né? A tribo de Judá, quem guardou a promessa, e também para os samaritanos, aqueles que não conseguiram, né? Pelos erros dos nossos pais, pelos erros dos seus avós, pelos erros da sua família, talvez você já nasceu dentro de uma cultura diferente, dentro de uma religião diferente. Então, se essa palavra chegar para você que talvez não é cristão, para você que não conhece a Deus, para você que nunca teve a oportunidade de conhecer, de ter um relacionamento, de saber se é real, eu faço esse desafio. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, a Bíblia, ela fala para mim e para você, todos nós somos dignos de sermos abençoados e sermos perdoados. Não importa o que os seus avós fizeram, o que você fez, o que seus pais fizeram, porque você cresceu numa religião diferente. Você pode sim ter o alcance do amor de Cristo no seu coração. Então, que você, durante essa caminhada com a gente, nos estudos bíblicos, você possa mandar isso para quem não é cristão, para quem talvez cresceu numa outra religião, e você possa fazer esse desafio de conhecer um Deus que te amou, mesmo sabendo que você estaria nascendo num local corrompido, num local que talvez você não teve oportunidade de conhecer. E aí ele vem dizendo e trazendo uma promessa. Eu prometo que um dia eu vou abençoar vocês. E um dia, se vocês permitirem, eu vou perdoar vocês. Vamos continuar aqui do versículo 6 até o 9. Ele diz assim: portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela correrá dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá: vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, farei com que no devido tempo ela devolva o meu trigo e o meu vinho. Tirarei dela a minha lã e o meu linho, que deviam cobrir a sua nudez. E aí o Senhor começa a fazer, irmão, aqui uma parte do juízo, que parece que Deus está sendo tão rígido, mas ele usa alguma, que eu acho assim, portanto, a partir do versículo 6, eis que cercarei os seus caminhos com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas, né, não ache as suas verdades. Quando nós olhamos aqui para essa parte, né, fica parecendo assim que Deus está sendo, nossa, o Senhor está fazendo algo tão terrível, porque já a mulher não quer, deixa ir embora, né, faz assim, repudia, não quer, repudia. E aí o Senhor fala assim, olha, eu vou cercar o caminho com espinhos, vou fazer tudo ao ponto dela falar assim, vou largar e vou voltar para o meu primeiro marido, né, porque os bens vão sair. Ele fala assim, mas eu quero que ela reconheça que quando ela veio, ela não tinha nada. Fui eu que dei o trigo, foi eu que dei o azeite, fui eu que multipliquei o ouro, foi eu que multipliquei a prata. Então, assim, tudo que faz com que ela fique adornada, para o amante gostar dela, na verdade foi o Senhor quem dá. Aí você fala, mas eu vou te trazer de volta. No devido tempo, eu vou tirar o trigo. Né, aqui o Senhor já está começando a falar do juízo dos exílios, né, porque quando o povo foi para o exílio, eles foram com a mão na frente e outra atrás, não levaram nada, trigo, tudo que eles glorificavam, nós temos muito, ainda mais a parte de Israel, eles eram muito ricos nessa parte, na parte do trigo, na parte do vinho, né, as videiras e tudo, então assim, eles se gloriavam com aquilo ali. O Senhor fala, olha, vai chegar um tempo que vocês não vão ter nem isso. Eu vou tirar isso de vocês. Vocês não vão ter trigo, vocês não vão ter azeite. E aí é que eu acho lindo, porque você fala assim, até a lã que cobriria a nudez de vocês vai ser tirada. Eu vou tirar tudo de vocês, tudo. E aí, irmãos, naquela época, quando você tirava tudo isso das pessoas, o que as pessoas queriam? Morrer, né? Porque tudo que era de bom era tirado. E aí é que eu acho lindo o juízo de Deus. Ele fala assim, quando eu fizer tudo isso, aí eu vou me apresentar a vocês. Ou seja, eu não vou jogar vocês fora. Eu poderia, mas eu não vou fazer isso.
Muitas das vezes, irmão, o juízo de Deus conosco é tirar tudo que nós temos, que a gente segura na mão como confiança. Sabe aquela pessoa assim que fala, olha, se eu perder um emprego, eu sou assim por causa do meu emprego, eu sou assim por causa do meu casamento. A ponte de segurança, sabe aquele negócio, essa garra assim, fala assim, eu só sou essa pessoa por causa disso. E aí você dá este lugar, que é do Senhor, para alguém ou para algo. Você sabia que isso também é adultério com Deus? É você dar o lugar que é só do Senhor para uma pessoa. Nós, quando somos protestantes, somos evangélicos, a gente se vangloria porque a gente não a gente não adora imagem, entendeu? A gente não é idólatra. Na verdade, existe um tipo de idolatria que nós temos com o templo. A igreja mesmo, eu vou da igreja, eu tenho uma placa lá sua lá, assim, ó, nós temos uma idolatria com aquilo ali, sabe? A minha igreja é a melhor, meu pastor é o melhor, até acontecer uma situação, irmão, quando acontece, a pessoa vai pro mundo desolado, entendeu? Porque alguém lá dentro mentiu pra ele, porque eu não sei por que as pessoas vão pra igreja e esperam encontrar santos lá. Irmão, não tem. Se você encontrar uma igreja que todo mundo lá é santo, não chame eu e a Bárbara, porque aí não é mais todo mundo santo, entendeu? Não existe. Se você está procurando um lugar perfeito, sabe? Anjinhos tocando, sabe? Badalando e sininhos, não existe isso. Lá é um encontro de pecadores que estão sendo regenerados por Cristo. Então, quando nós idolatramos isso, sabe? A gente idolatra o pastor, idolatra a irmã do círculo de oração, a gente a gente põe toda a nossa fé e confiança naquela pessoa, nos direcionamentos daquela pessoa. Aí o Senhor vai e pega esse trigo e este vinho e tira. Aí pronto, acabou o mundo da pessoa. Tem pessoas, irmão, que até hoje eles sentem, eu tenho saudade do pastor tal. Desde quando ele foi embora, nunca mais eu fui o mesmo crente. Né? Desde quando isso aconteceu, nunca mais, entendeu? Fui a mesma pessoa. Irmão, Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele está lá, entendeu? Ele está lá. Ele é o mesmo Deus. Então, esse espaço que nós deixamos, esse espaço que é de Deus, que nós pegamos esta cadeira e colocamos para pessoas sentarem, para emprego, para igreja, para departamento, para talento, para seja o que for, nunca dá certo. Aí chega uma hora que o Senhor vai tirar isso. Porque é Ele que deu, Ele quem tira. Ele tira isso, mas não é como um ato de ruindade. É para nos salvar. Ele está fazendo isso com a nação de Israel para salvar eles. Para falar assim, olha, eu estou fazendo isso para que vocês não continuem mais com essa infidelidade. Alguém tem que acabar com essa infidelidade. Então você fala assim, então eu vou acabar desse jeito. Eu vou pegar o que eu dei para vocês e vou tirar. Eu vou tirar e vou deixar nu. Eu vou tirar o vinho, eu vou tirar tudo. E aí, irmãos, que eu acho lindo, que quando se tira tudo isso, acabou o culto a Baal. Porque você não ia para o culto a Baal e dar será, entendeu? Sem vinho, sem azeite, sem nada. Que esses eram os amantes. Os amantes não amavam ela. Né? Aqui o Senhor está fazendo um paralelo com Gomer. Gomer achava que o amante amava ela por causa dos brincos de ouro, que foi Oséias que deu. Irmão, coitado do Oséias, entendeu? Oséias cobre ela de ouro, Oséias dá terreno para ela, Oséias faz, assim, muitas coisas por ela, e ela vai pegar tudo aquilo e vai dar para os amantes. Tudo que ele deu para ela, ela vai dar para os amantes. O Senhor está fazendo essa comparação. Ele fala, tudo que eu dei para você, você pegou e você deu para os amantes. Os amantes eram os ídolos. Você deu o que eu te dei de melhor e você deu para os ídolos. Você que está nos acompanhando, não pegue o que Deus te deu para você usar no vício, para acabar com a sua família, para acabar com você, para acabar com a sua saúde. Não pegue o que Deus te deu para você fazer coisas erradas. Não pegue a inteligência que o Senhor te deu para você fazer coisa errada. Não faça isso, não quebre essa fidelidade com Deus. Não pegue o dom que Deus te deu, entendeu? Para você fazer coisas, para você se usufruir disso. Não quebre essa aliança com Deus. Aliança com Deus, irmão, não é só quando a gente desvia e vai para o mundo. Você pode continuar no lugar onde você está. E você pode ser fiel a Deus. Quando o coração não é mais o Senhor. Você não está fazendo mais por amor ao Senhor. Você não está fazendo mais porque o seu coração ama a Deus. Porque quando nós fazemos quando o coração ama a Deus, irmão, independe da situação. Independe da pessoa. Se a pessoa vai te agradecer, se a pessoa vai ser grata, se a pessoa nunca mais vai olhar na sua cara, não importa. Quando nós nos tornamos um evangelho de recompensa, sabe, eu faço para a Bárbara porque um dia a Bárbara vai fazer por mim, a gente quebra algo da parte do Senhor, porque eu só consigo fazer algo para a Bárbara porque foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu o vinho, foi Deus que me deu o azeite, foi Deus que me deu o pão. E aí eu pego o que Deus dá, entendeu? E ofereço não de melhor. E aí eu quebro essa aliança com Deus. E quantas vezes, hoje, no meio do evangelho,
Nós estamos fazendo isso, nós estamos pegando o dom que Deus deu, o dom que o Espírito Santo derrama sobre a igreja, e nós estamos fazendo mercadoria deles. Nós estamos fazendo isso como carro-chefe de marketing para subir nome de igreja. Nós estamos fazendo isso como um acontecimento para que os números de cifras da igreja aumente. Nós não estamos pensando nas almas, nós estamos pensando em popularidade, é o nosso nome. Existe um pastor que agora não me lembro o nome, que ele chama isso de síndrome de Babel, sabe, da Torre de Babel. Vamos fazer uma torre para que o nosso nome seja acima de todos os nomes. É o nome, sabe, que não é mais o nome de Deus, é o nosso nome. E nós estamos começando a ficar com essa síndrome. É o meu nome, é o nome da minha igreja, tem que estar no melhor da cidade. E aí a gente não sabe a que preço isso. Às vezes você está vendendo o vinho que Deus te deu. Às vezes você está vendendo um azeite, que não venda o dom que Deus te deu. Não venda o azeite que o Senhor te deu. Você sabe que é porque Ele pode tirar. E você acabar nu. E Ele faz isso por amor. Que é para você reconhecer que seus amantes não dão nada. Os ídolos, irmãos, só pegavam. Eles não davam, não era Baal fazer chover. Não era será que fazia as mulheres ficarem grávidas. Não eram. Era um roubo, sabe? Era um roubo pegar as coisas do Senhor e achar que eram eles. E aí o Senhor fala, deixa eu tirar. E vocês vão descobrir que eles nada fazem, eles nada te dão, eles nada te retribuem, não existe o culto para isso. Agora Deus continuava sendo Deus. Não espere Deus fazer isso comigo, você. Não espere chegar a este ponto, sabe? Do Senhor ter que fechar portas, do Senhor ter que fechar situações, para que eu e você reconheça que tudo vem da mão dele e provém da mão dele. E se parar de vir da mão dele, não vem mais da mão de ninguém. E é interessante, né, irmãos, nós estávamos comentando hoje a respeito disso, que sempre vocês vão ver a gente falar, né, nós nos encontramos à tarde, conversamos, oramos e tudo. Então, eu estava comentando isso hoje com a Nayara, falando assim, quando eu leio, né, principalmente esse capítulo 2, que ele começa falando da infidelidade de Gomer, comparando a infidelidade de Israel. Quando eu leio o Antigo Testamento, irmãos, eu vejo quão grande é o amor de Deus por nós. Como é grande, irmãos, Deus saber que nós passamos por tudo isso, né? Pela Torre de Babel, sabe, o deserto, por todas essas histórias do Antigo Testamento. E vem Jesus e nós continuamos mais 2000 anos com os mesmos comportamentos. O padrão, irmão, tanto o padrão, aí eu falo tanto do padrão humano, quanto do padrão do inimigo. Os dois padrões, eles são os mesmos nesses 4.000 anos. Eles são os mesmos, sabe, essa síndrome de Babel, de você ter o seu nome acima de todos os nomes, da sua placa ser a melhor, de você ter a razão de tudo, a síndrome, né, você achar que o mundo tá te trazendo algo, tá te dando fama, tá te dando dinheiro, tá te dando status. Irmãos, o inimigo só tá fazendo com que você fique ocupado, com que você, sabe, gaste o seu tempo, o tempo que Deus te deu, sabe, o dinheiro, a saúde que Deus te deu, a vida que Deus te deu, os dons e os talentos que Deus te deu, para você estar seguindo sabe, a parte humana, e quando você vê, você se perdeu. Então, o que ele está citando aqui, irmãos, naquela época era muito forte, que era eles fazerem os sacrifícios, eles fazerem tudo para os outros deuses, né, para Será, para Baal, e Deus, se você volta um pouquinho ali, irmãos, essa promessa, né, da terra de Canaã, da Galileia, toda essa região é a promessa de Deus quando tira eles do Egito. Então, um povo que guardou muito, né, ali o que Moisés fez, um povo que, sabe, que reconheceu Moisés como profeta do Senhor, é o mesmo que recebe, né, ali a terra, que vê que a terra é boa, né, que conquista a terra junto com Josué, que vê tudo isso, é o mesmo que vende tudo que Deus deu, que dá tudo que Deus deu em reconhecimento ao outro Deus. E nós não somos diferentes disso, irmãos, como a Nayara falou, os seus dons, o seu tempo. Quer dizer que então a gente não pode ter prosperidade, a gente não pode ter riqueza. Não, vendendo o que Deus te deu, não, irmão. Por quê? Porque é um dom, um talento, sabe? Deus te chamou para algo e aí você está vendendo aquilo que Deus te deu. Né? Você está se desviando dos caminhos do Senhor, você está esquecendo qual é o verdadeiro sentido. Né? Principalmente aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você tem um casamento com Deus, você tem uma aliança que foi feita quando você se batizou, quando você levantou a mão para aceitar com Jesus como Senhor e Salvador, e de repente você, por conta
de situações, por conta de igreja, por conta de pessoas, por conta de tempo que se passou, você vai deixando aquilo que você tinha com Deus para você se relacionar com o mundo, para você ser aceito. É muito bom, irmãos, né? A busca hoje é essa. Nós precisamos ser aceitos, ter muitos seguidores, né? As pessoas gostarem da gente, isso dá muito dinheiro. E aí, mas qual é o preço que você está pagando, né? Perder a sua salvação para você poder ser aceito. Eu vou continuar lendo do versículo 10 ao 13 para concluir essa parte, que ele vai falar bem assim: agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar toda a sua alegria, as suas festas, as festas de lua nova e os seus sábados, e todas as suas solenidades. Devastarei as suas videiras e as suas figueiras, das quais ela diz: esse é o pagamento que recebi dos meus amantes. Farei com que virem mato, e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias dos balins, dos quais lhes queimou incenso e se enfeitou com seus pendentes, e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes. Mas de mim se esqueceu, assim diz o Senhor. De toda a parte do juízo, eu acho que essa é a mais doída. Por quê? Porque Deus fala assim: eu vou acabar com as suas festas, a lua nova. E que festa? Não era a festa de aniversário, tá, irmão? Aqui eram os cultos solenes, né? Tinha todo dia, né? Era dia de sacrifício. Então tinha o sacrifício das 3 horas da tarde, das 6 horas, das 9 horas da manhã, que o sacerdote fazia. E o Senhor determinou lá no livro de Levíticos ainda 3 festas solenes, que era a Páscoa, a festa do tabernáculo e a festa da colheita. Que toda a festa da Páscoa, né, do tabernáculo, e a festa da colheita. Essas festas eram aquelas do calendário mesmo. 3 vezes no ano o povo ia e fazia. Mesmo com a divisão do reino, essas festas o povo tinha que subir para Jerusalém. Mas o pessoal do reino do norte também fazia, em Samaria, mas também fazia. E aí, essas festas solenes, né, eram as festas a qual se comemoravam também a colheita, os frutos, né, os primeiros frutos que saíam. Então, aí o Senhor está dizendo: eu vou acabar, por quê? Porque vocês não vão ter fruto para comemorar. Vou pegar a figueira, vou pegar a videira, vou acabar com os cultos de vocês. Qual é o triste que esse texto nos revela? Primeiro, continuava tendo culto, né? Mesmo com o coração desviado, eles continuavam fazendo as festas solenes. Eles guardavam os sábados, né? Que o Senhor fala: vou acabar com os sábados. Quais suas solenidades? Então, assim, continuava, mesmo com o povo com o coração corrompido, continuava se tendo as festas. Eles não se sentiam, vamos dizer assim, olha, eu não estou servindo o Senhor, Deus está vendo que eu estou lá com os balaíns, que eu estou me enfeitando para eles. Mas aí quando chegava no período da festa, eles faziam questão de, sabe aquele culto de domingo? Que durante a semana a gente fez coisas terríveis, mas a gente fazia, domingo, tem que ir, entendeu? Aí eles subiam e faziam as suas solenidades, faziam as suas festas, cumpriam esse ritual dessa liturgia, dessas festas, e eles iam para casa e eles achavam que estava tudo bem. Irmão, é isso que é triste. É você achar que está tudo bem, sabe? Que Deus está aceitando, porque você foi importante que você foi, sabe? Esse sentimento, ele é um sentimento muito de hoje, sabe? Deus sabe que eu fiz o meu melhor. Não foi o seu melhor. O seu melhor você dá lá no seu emprego. O seu melhor você dá para as pessoas. O seu melhor tratamento você dá para as pessoas da rua. Quando vai para o culto, Deus sabe que você não está dando o seu melhor. Você está indo na obrigação de achar que assim, é isso que, se Deus quiser, entendeu? Que aceite. Se Deus quiser, que pegue isso aqui, porque é o que eu vou oferecer. E aí Deus fala assim: eu vou acabar com isso. Vou tirar a figueira. Ele falou assim: principalmente, eu vou te castigar pelos dias dos balaíns. Os balaíns eram pequenos baals, né? Porque tinha um baal e tinha os balaíns, né? E esses balaíns eram onde as mulheres se enfeitavam com seus adornos e tudo, e elas iam dançar para esses deuses. E esses cultos eram cultos muito sensuais, né? Os homens iam para assistir, as mulheres, né, em êxtase, tirarem a roupa, fazer coisas terríveis. Então elas pegavam os adornos, as coisas que naquela época, uma mulher, para ela mostrar a beleza dela, elas se enfeitavam, elas botavam braceletes, elas ficou de ouro. Isso era sinal também que o marido cuidava dela. Então elas pegavam aquilo ali, do que se vestir daquela maneira. Para ir às solenidades, elas faziam isso para os cultos dos balaíns. E aí era como se não importasse a opinião de Deus.
Não estavam nem aí para o que Deus estava achando. Por quê? Porque já tinham ido na festa solene. Assim, eu já fiz a minha parte. Esse tipo de culto, o culto mecânico, sabe? Aquele culto que você bate o ponto, você não está com o coração, você não adora mais o Senhor, não tem mais o amor de Deus, não tem mais a gratidão, não tem mais a adoração, só ficou a obrigação de ir. Né? Não estou dizendo que quando você não tiver vontade, você não vá. Estou falando do coração. Quando o coração já está distante, o coração não está cultuando mais. E aí a gente acha que uma festa engana Deus. Ah, Deus está vendo, entendeu? Tudo que eu fiz, o que eu ornamentei, as coisas que eu fiz, as coisas, o tanto que eu doei. Deus não está se importando com isso. Se o seu coração está distante daquilo ali, o Senhor não está se importando. O que você tem se enfeitado? O que era um enfeite? Era aquilo que era importante. Você só se arruma, irmão, para um evento que você acha importante. Você só se arruma para algo que você dá valor. Se eu te convidar para um casamento, você vai se arrumar, por quê? Porque você sabe que o casamento não é qualquer evento, não é um dia comum, é algo específico. Então, você vai se arrumar para aquilo ali. Então, o Senhor estava dizendo que a entrega do enfeite não era só porque elas se adornavam, é porque era motivação. O coração delas já tinha sido entregue primeiro do que a ornamentação. Então, é essa entrega que Deus está chamando de adultério. Fala, olha, eu vejo que como vocês vêm para as minhas festas, e eu vejo como vocês vão para os balaíns. Lá vocês se alegram, lá vocês pulam, lá vocês sorriem, lá vocês se entregam. Quando vocês vêm nas minhas solenidades, vem o corpo. Ou você acha que Deus não percebe isso? Que às vezes lá na sua casa você sorri, lá no seu trabalho você brinca, tem sorriso, tem alegria, você soa, você dá o seu melhor. Aí quando é algo da parte do Senhor, não tem a mesma entrega. Não tem o mesmo desejo da entrega. Aí é como se nós estivéssemos dando para o Senhor só uma solenidade. É só uma solenidade, entendeu? É um dia comum. 3 vezes no ano nós fazemos isso. Mas quando era para os balaíns, era o melhor. Você lembra, antes de você conhecer Jesus, como você ia para uma festa? A expectativa que se tinha. Hoje as pessoas compram ingresso caríssimo, ficam em filas, irmão, horas e horas e horas. Tem pessoas que quando vem um cantor famoso fora, eles ficam 4, 5 dias na fila. Durante o show eles usam fralda, que é para não sair do lugar, entendeu? E perder aquele lugar. A expectativa, a entrega, falta trabalho, entendeu? Mata serviço, sai da sua cidade, arruma carona, vai para não sei para onde outro estado, sem ter lugar para dormir, dorme na praia, no meio das calçadas, entendeu? Um show que vai durar horas, volta para casa, 300 mil fotos com aquela expectativa. Aí quando nós viemos para o Senhor, irmão, a gente não tem essa mesma expectativa, a gente não tem esse mesmo esforço, a gente fala, Senhor, sabe, é o cansativo, entendeu? Aí sua igreja tem banheiro, você não precisa usar fralda, sabe? Você não precisa ficar esse tanto de tempo na porta da entrada, e a gente não tem a mesma expectativa. E era isso que Deus estava falando para aquela nação. Eu não vejo alegria quando vocês... E essa palavra é tão doída, irmão, quando o Senhor fala assim no final do versículo 13, mas de mim vocês se esqueceram. Como consegue esquecer do Senhor, irmão? O Senhor que deu aquela terra, o Senhor que abriu o mar, o Senhor que fez profetas, o Senhor que está profetizando, o Senhor que está fazendo com que eles tenham videira, figueira, o Senhor que tudo. Como é que consegue esquecer do Senhor, sendo que você está indo para a festa solene dele? Como você consegue? O Senhor está dizendo, vocês estão vindo para a minha festa, vocês estão vindo me cultuar, vocês estão trazendo oferta, mas vocês se esqueceram de mim. Irmão, como você esquece do Senhor, sendo que todo culto você está lá? Como você esquece do Senhor, se toda ceia você está lá? Você não falta uma reunião de obreiro, você é pontual. Como você esquece do Senhor? Era o que a nação de Israel estava fazendo com Deus. Eles tinham horário para cultuar o Senhor, eles obedeciam o horário, eles obedeciam a liturgia, eles não faltavam as festas solenes, eles não tiravam o sábado, entendeu? Eles cumpriam o sábado, eles cumpriam o horário do sábado. Deus virou para ele e falou assim, vocês se esqueceram de mim. Porque eu não estou em nada disso, você sabe por quê? Porque isso aí era só um ritual. Quando sai do coração, irmão, vira só ritual. Só ritual, irmão. E aí, esse é o maior pecado que a Bíblia fala, irmão. Não era deixar de ir, eles iam. Não era deixar de ofertar, eles ofertavam. Não era deixar de ir para a casa do Senhor, eles iam. Não era deixar de festejar, de glorificar, eles iam e glorificaram. Mas mesmo assim o Senhor se sentia esquecido. Isso é muito triste, irmãos. Poucas vezes você vai ver o Senhor falar que alguém esqueceu dele. Salomão se esqueceu dele, a nação de Israel se esqueceu dele, o povo, a igreja dele tem se esquecido dele. E você sabe que o que dói, irmão, na gente, é que a gente está esquecendo de Deus dentro da igreja. A gente está esquecendo de Deus indo para o culto. A gente está esquecendo de Deus ofertando.
a gente está esquecendo de Deus indo para Congresso. Não é porque está fora, eles estavam indo, e o Senhor fala, e vocês se esqueceram de mim. Dentro da minha casa, vocês conseguiram se esquecer de mim. Que eu e você, nessa palavra hoje, reflita. Senhor, qual foi a vez que eu te esqueci? Dentro da sua casa. Você imagina você vir visitar eu e a Bárbara, a gente ir lá na casa da Bárbara, entendeu? Entrar dentro da casa dela, tomar o café dela, entendeu? Tomar o refrigerante dela, ir embora e falar, gente, eu não cumprimentei a Bárbara. Eu nem perguntei se ela estava em casa, eu nem me importei se ela estava lá. Eu entrei na casa dela, eu fui nos quartos, eu fui no banheiro, eu comi da comida dela, sentei na mesa dela e eu não me importei se pelo menos ela estava lá, que é a dona da casa. Era assim que Deus se sentia com o povo de Israel, quando ele chegava com as mãos cheias de ofertas nas festas solenes e fala, eu vejo que vocês vêm, mas vocês conseguem vir, me ofertar e se esquecer de mim. Essa era a maior dor, irmão, que o Senhor fez Oséias sentir, porque ele deu de tudo para aquela mulher, e aquela mulher se esqueceu que era casada. Não faça isso com o Senhor. Não dê essa tristeza para o Senhor. Não faça com que você, com dom, com ministério, vá para a casa do Senhor e se esqueça que tudo que você tem foi o Senhor quem te deu. E é interessante, né, como nós falamos, irmãos, o quanto a história ela se repete, né? A gente vê que Salomão, ele se esquece de Deus. Ali era um homem, um rei, né? Cheio de do dom de Deus, o dom da sabedoria, tão almejado por tantos. E ele conseguiu se esquecer do Senhor, cometendo praticamente as mesmas coisas que o povo do Reino do Norte, que Samaria cometeu, né? Ele não tirou o templo de Deus dali. Ele não deixou de fazer as coisas. Ele fazia, mas ele aceitou que o mundo fizesse parte da vida dele. E eles fazem a mesma coisa, né? Deixam que os outros deuses, que o mundo faça parte junto com a cultura do que Deus havia determinado. E isso é muito triste, porque agora nós não temos um homem fazendo isso. Nós temos uma nação inteira fazendo isso. E aí ele continua no versículo 14, dizendo assim, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e ali eu lhe devolverei as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que saiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido, e não me chamará mais de meu Baal. Removerei da sua boca os nomes dos Baalins, e ela não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e com os animais que rastejam sobre a terra. Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo e em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. E essa é a parte mais bonita, né, desse versículo, quando ele fala assim, eu vou te atrair para o deserto. Essa parte que Deus fala, porque eu vou te atrair para o deserto, e lá lhe falarei ao coração. Porque o deserto, os amantes não vão no deserto. Por quê? Porque Baal gosta de templo, irmão, tá? Coisa futurosa, não gosta de deserto. E aí o Senhor fala assim, então eu vou te tirar e vou levar ela para o deserto. Essas partes aqui, ela tem muito a ver com como se o Senhor falasse assim, vou reescrever uma história do início. Lembra? Lá 40 anos no deserto, vou te levar para lá de novo para fazer você lembrar das promessas que eu te dei lá, para a aliança que foi estabelecida lá. E aí ele fala do vale de Acor. O vale de Acor, irmão, é aquele vale onde Acã pecou, né? Que ele esconde, né? Ali o que ele não poderia esconder, né? Que eles vão para a guerra e o Senhor manda, olha, Josué, manda todo mundo acabar com tudo, entendeu? Aí Josué não vai para a guerra, mas manda a ordem. Eles vão, né? Para Jericó, acaba com tudo, mas não podia trazer nada, que eram os pertences da guerra. E aí Acã, o que Acã faz? Esconde e aí quando eles vão para uma outra guerra, eles perdem feio, e Josué vai perguntar para o Senhor, o que aconteceu? Porque a cidade era menor, tanto é que Josué nem foi para a guerra, porque fazia tão pequenininho, não precisa nem o exército inteiro, eles levaram uma surra, homens morreram, e o Senhor fala, tem um pecado escondido, então esse pecado ele foi feito ali no Vale de Acor. Então quando você falava do Vale de Acor para a nação de Israel, ele se remetia ao que é um lugar de vergonha, a um lugar de humilhação,
Aí o Senhor vai pegar esse mesmo lugar, que era o lugar da vergonha, o lugar de humilhação, fala, eu vou levar ela para lá, que era o lugar da vergonha, e eu vou trocar este lugar para ser um lugar de esperança, para ser um lugar de um renovo, para ser um lugar de uma nova história. O Senhor, Ele usa, irmão, experiências nossas, de coisas que você caiu, de coisas de onde o Senhor te tirou, para fazer você lembrar. O Senhor agora vai levar a nação de Israel para o deserto. E que deserto era esse? Era essa parte do exílio. Eram essas lutas que eles iam passar. O Senhor fala, eu vou fazer para que vocês se lembrem quando vocês ainda eram uma nação lá no Egito, ou quando vocês eram lá no deserto, o tanto que vocês aprenderam de mim lá no deserto, o tanto que eu me revelei para vocês, mesmo no lugar da vergonha, o tanto que eu fiz com que aquele lugar virasse um lugar depois de vitória. Eu vou fazer você lembrar. Então o Senhor fala assim, aí quando eu fizer isso, eu vou devolver para ela a vinha, eu vou devolver a figueira, só que agora ela vai estar mudada, porque agora ela não vai falar meu Baal, ela vai falar meu Senhor. E ele fala, eu vou me tornar a sua esposa. Como a Bárbara falou, a nação de Israel, ela adorava a Será, e eles entendiam que a Será que era a esposa, entendeu? E o Senhor fala, não, você, nação de Israel, que é a minha esposa, é você que eu amo, você que é a minha esposa adornada. E aí, quando ele fala que vai levar ela para o deserto, vai trazer ela, vai fazer se lembrar, eu fico vendo assim como Deus, ele é um Deus de misericórdia, irmãos. Porque o Senhor, como eu falei, ele não precisava fazer isso. Ele só repudiava e escolhia outra nação. Tinha um monte de nação, não existia só Israel, tinha um monte de nação. Ou então ele ficava só com Judá. Ele falou assim, vou ficar só com Judá, entendeu? Porque Judá é o que tem a descendência. Israel, o que você quiser fazer, você faz. Não, eles faziam parte de uma promessa. A promessa que eles rejeitaram, mas o Senhor não abriu mão disso. O Senhor falou, eu vou levar você para o deserto. Irmão, deserto não é só luta. Deserto é para nos fazer lembrar. Por quê? Porque o Deus do deserto, existe uma intimidade, um relacionamento que nós só conhecemos quando estamos no deserto com Deus. Por quê? Porque deserto não é lugar de multidão. Ele é um lugar de particularidade. É um lugar onde o Senhor se revela para mim, para você, numa particularidade. Tem situações que o Senhor vai fazer isso. Ele vai ficar com você numa particularidade para ter um relacionamento com você. Porque cada um de nós terá um relacionamento com Deus diferente. Porque cada um tem uma intimidade diferente. É por isso que o Senhor chama esse relacionamento de casamento. Eu tenho um casamento com Deus, que a Bárbara tem um dela, com Deus. E aí, para o Senhor fazer uma renovação nessa aliança, Deus vai chamar ela para o deserto e fala assim, depois que você estiver nua, abandonada, que os seus amantes não quiserem mais você, que você não tem mais nada para oferecer, que você não prestar para mais nada, eu vou ainda te levar para o deserto. Mas quando eu te levar para o deserto, não vai ser para você morrer. Porque, irmão, culturalmente, o que acontecia? Quando os homens e as mulheres se casavam, e por algum motivo o homem não queria a mulher, não gostei, ela não cozinha bem, e repudiá-la para ela podia voltar para a família. Ela podia, ele dava carta de divórcio, ela voltava para a família. Mas como ele não queria que ela casasse com ninguém, ele só botava ela para fora e repudiar. A mulher repudiada, ela era uma mulher envergonhada, porque ela não podia casar, porque ela ainda estava ligada ao marido, ela não podia casar. A família não queria uma mulher repudiada dentro de casa, porque era feio, entendeu? A reputação terrível. E aí, então, ela tinha duas escolhas. 3, né? Ou ela virava pedinte de rua, ao ponto de ser estuprada, largada e tudo. Ela virava prostituta, ou ela ia para o deserto. Porque lá no deserto, ela ia para morrer. Por quê? Porque ela não queria virar prostituta. Ninguém dava trabalho, uma mulher não trabalhava naquela época. Ainda mais se ela fosse uma mulher repudiada. Então, o deserto era o caminho da morte. Elas iam para o deserto, e aí se passasse um viajante que quisesse levar ela, um viajante de outra cultura, porque quem era de Israel e de Judá, não pegava a mulher que estava no deserto, porque ele sabia que aquela mulher que estava andando no deserto, ela era repudiada. Ela estava lá entregue, irmão, para morrer. Entendeu? Então, assim, quando ele fala assim, eu vou te atrair para o deserto lá, não era para matar e nem para repudiar ela. Ele falou assim, eu vou te levar para um lugar onde todo mundo vai achar que eu vou te largar. E é lá, nesse lugar, que você vai achar que Baal me largou, os amantes me largaram, aí Deus vai me levar para o deserto, por quê? Porque quer que eu morra lá? Não. É neste lugar que eu vou te restituir. É neste lugar que eu vou te devolver o nome de esposa. Irmão, que Deus maravilhoso é esse? Ele poderia deixar eu e você no deserto da escuridão, no deserto da ira de Deus. Ele enviou o seu filho para ir nos buscar lá no deserto. Foi ele que nos enviou para o deserto para ir nos buscar lá, para nos restituir e falar assim, que a partir de agora você será a minha esposa. Eu vou te restituir. E você vai falar, meu esposo.
A partir de agora eu serei seu marido. O seu marido aqui está com letra maiúscula. Eu falei, eu serei o marido da autoridade. Te darei um nome, tirarei a sua nudez. Talvez você pense que esse deserto você vai morrer nele. Senhor, esse deserto eu estou abandonado. Esse deserto eu estou nu. Eu estou abandonado pelos amigos, estou abandonado pela família. O Senhor vai atrás para te dar um nome, para te dar um respeito. Por quê? Porque se ela fosse para o deserto e ela voltasse, a sociedade não recebia ela. O Senhor fala assim, quando você voltar do deserto, você vai poder falar assim, eu tenho um marido. Eu estou voltando do deserto casada. E a sociedade aí sim a recebia, porque ela não estava voltando mais uma mulher repudiada. Eu não sei como você foi. Eu não sei como te abandonaram. Eu não sei como você saiu da presença de Deus. Eu só sei que esse Deus de Oséias que está fazendo isso com a nação de Israel, faz isso comigo e com você. Você pode ter ido repudiado, você pode ter ido enganado, você pode ter ido por causa das infidelidades. Mas se você se arrepender o seu coração, você sai desse deserto diferente. Você volta para esse deserto com um nome. Assim, agora você será meu, do meu Senhor. E é interessante o tanto que as promessas, né, de Deus, né, principalmente nesses versículos do 18 ao 20 que nós lemos, ele vem e fala, olha, no 17, né, quando eu remover tudo isso, a sua boca, né, removerei da sua boca os nomes deles. Não, vocês não se lembrarão mais desses nomes. E aí ele faz promessas, irmãos, que vem desde ali Adão e Eva até esse momento, até a vinda de Cristo. Ele lembra, né, tudo que começou na criação. Ele vai falar, olha, aquele dia eu farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu, com os animais que rastejam sobre a terra. Sabe aquela aliança inicial, o começo de tudo? Deus parece que volta a fita, entendeu? Fala, ó, vocês vão fazer tudo isso de Gênesis a Malaquias, vocês vão fazer tudo isso. Mas vai vir um momento em que eu, Senhor, que nós hoje sabemos que esse momento é Cristo, que ele vai fazer uma aliança nova. E essa aliança, irmãos, ela é o começo de tudo. É o começo de uma nova oportunidade. E aí ele vai falar bem assim, tirarei da terra o arco, a espada, a guerra, farei com que o meu povo repouse em segurança, farei de você minha esposa para sempre. Nós temos uma oportunidade da vida eterna por conta de Cristo. Ele vai falar, farei da minha esposa em justiça, em juízo, em bondade, em misericórdia, farei de você minha esposa em fidelidade. E aí sim vocês conhecerão o Senhor. E aí aquele momento o véu se rasga e você tem a oportunidade individual de conhecer o Senhor, de conhecer o Espírito Santo. E naquele dia, versículo 21, naquele dia eu responderei, diz o Senhor, responderei aos céus e estes responderão à terra. Versículo 22, a terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e estes responderão a Jezreel. Semearei, versículo 23, semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Lo-ruhamá, e para Lo-ammi direi, você é o meu povo, e ele responderá, tu és o meu Deus. O Senhor termina, né, a promessa sobre os 3 filhos dele. Ele fala Jezreel, né, que quer dizer ali para, ali estaciona, ali é o juízo de Deus. Ele fala assim sobre Jezreel, eu responderei a terra com vinho. Ou seja, o Senhor fala assim, eu paro com o vinho, com o trigo e tudo, a pessoa vem, se arrepende, ele fala, e eu devolvo o vinho e trigo. Ele fala para os animais do campo, agora não precisa comer mais o vinho, o trigo nem a figueira. Ele fala, mas aos 3 filhos, eu faço um renovo desse juízo. Deus, ele é um Deus de juízo, irmão. Mas ele também é um Deus de misericórdia dentro do juízo. Né? Porque os nomes, ele fala assim, ó, semearei Israel para mim mesmo na terra e terei compaixão de Lo-ruhamá. Lo-ruhamá que significa, não terei compaixão. Se eu falo, vou ter compaixão. E para Lo-ammi direi, você é o meu povo. E ele responderá, tu és o meu Deus. Porque Lo-ammi significa, não sou o povo, não tenho perdão. E aí o Senhor vai remover, o Senhor vai restaurar a sorte de Israel, né, com a sua misericórdia. Talvez você que se achegou aqui nesta live, ou vai assistir isso pelo vídeo do YouTube, né? Lembrando para quem está chegando agora, nós temos também um canal no YouTube, Escola Bíblica Casa de Zadok, quando termina nós baixamos e colocamos lá. Talvez você vai acompanhar esse estudo pelo canal do YouTube, mas talvez você conheça um Deus totalmente diferente desse de Oséias.
sabe? Um Deus que falou que não vai ter compaixão, um Deus que não vai te perdoar, né? Um Deus que te odeia, que vai te mandar para o inferno e que você não tem um direito a uma oportunidade. E pelo pecado que você tem, pelo pecado que você cometeu, pelo erro que você cometeu. E aí eu quero aqui mandar um abraço para o Antônio, né? Não sei se ele vai estar assistindo, né? E aí o Antônio, né? Espero que ele esteja assistindo, que ele sempre vai nos acompanhar. Ele foi uma das brilhantes, lindas histórias que nós conhecemos, né? E aí que nos dá muita alegria de saber que tem muita gente que nos assiste, que talvez a igreja ou alguém da igreja, uma explicação, uma pregação mal interpretada, mal entendida, fez que você entendesse que você já tem um decreto, você vai para o inferno, você não tem perdão, né? Existia um decreto sobre Israel, vocês não vão ter compaixão. E eles passaram, irmão, a mão dos assírios, os assírios tiraram eles praticamente do mapa, entendeu? Os que sobravam, que foi bem pouquinho, foi uma Bárbara, não foi nem 10% do que sobrou, os que sobraram viveram quase como mendigos na sua própria terra. Mas aí passou-se uma geração, e vem um homem chamado Jesus e fala assim: é muito importante que eu passe por Samaria, eu preciso passar por lá. Sabe, o lugar que não tinha compaixão, o lugar que não tinha perdão, o lugar que os judeus não queriam pisar, exatamente por isso que eles pensavam assim: se o próprio Deus não pisa lá, não somos nós que vamos pisar. Aí vem um Jesus que fala assim: é necessário que eu passe por lá, é necessário que eu ande por lá, é necessário que eu me revele por lá. Por quê? Porque só ele não poderia pegar um lugar que não tem compaixão, um lugar que não tem perdão, e passar por lá. E virar que aquele lugar seja um lugar de compaixão, um lugar de perdão. Então, você que está nos ouvindo, talvez você seja essa terra, que alguém falou que Deus não vai ter compaixão de você, que o seu pecado não tem perdão, você não tem jeito, você não tem mais solução, e talvez por um período de tempo você até acreditou nisso, você fala verdadeiramente: foi meus familiares que falaram, foi as pessoas que falaram, no meu trabalho, da igreja, não importa quem falou, talvez muita gente falou, e pessoas de autoridade até te explicaram na Bíblia isso, dizendo que você não tem jeito. Mas eu quero falar para você que a nação de Israel também não tinha jeito, e o Senhor fala: eu mudo o seu nome. Você vai passar de uma terra sem compaixão, mas eu terei compaixão de você. Ninguém vai ter compaixão de você, eu terei compaixão de você. Ninguém quer você, mas eu serei o seu Deus. Então, talvez você aprendeu um Deus que não te quer, mas eu reafirmo, muito convicta do que estou falando. Eu sei que a Bárbara e nós da Casa de Zadok temos muita certeza disso que nós estamos falando. Deus, ele tem compaixão de você. Deus, ele tem misericórdia de você. É por isso que esse vídeo chegou a você. Eu não sei ao ponto do buraco que você se enfiou, ao ponto de extrema distância que você chegou, ao ponto de você falar: eu não sei mais o caminho, eu não sei voltar. Eu fui tão distante, sabe? Eu me afastei tanto que eu não consigo mais enxergar o caminho. O Senhor te ilumina até este lugar onde você está. E ele passa, como ele viu a necessidade de passar por Samaria. Há uma necessidade desse vídeo chegar a você e dizer: Deus não é isso. Deus, se ele quisesse, ele não teria misericórdia de você, não teria de mim, não teria da Bárbara. Se teve misericórdia de nós, irmão, vai ter misericórdia de você, porque você não é melhor do que nós não somos melhores do que você. O Senhor, ele vai em encontro a distâncias, a lugares que jogaram muito distante, porque Israel chegou no fundo do poço, uma infidelidade terrível, sabe? Aquela infidelidade ao ponto do Senhor compará-la como uma prostituta. Não tinha perdão, não tinha compaixão, não tinha misericórdia, não tinha caminho de volta. E Deus olha para ela e fala assim: eu tenho misericórdia de ti, eu ainda serei o teu Deus, eu farei com que você volte a ser minha esposa. Ou seja, rejeitada, repudiada pela infidelidade, pelo adultério, Deus só poderia deixar ela lá, no deserto, lá. Não, o Senhor fala: eu te trago de volta do deserto. O Senhor te traz de volta, o Senhor te quer de volta, o Senhor te busca de volta. Ele não é esse sem compaixão que muitas das vezes alguém te apresentou. Ele não é esse sem misericórdia, porque se nós estamos aqui é porque ele teve misericórdia de nós. E se o amor dele foi capaz de nos alcançar, foi capaz de nos perdoar, foi capaz de nos abraçar, ele também faz isso por você. E eu tenho uma fé invicta disso, que ele te alcança. E eu sei que o Senhor está falando com alguém especificamente. O Senhor, ele te alcança na distância onde você está. Talvez você se afastou tanto que você fala: eu não sei mais como volta. O Senhor então te busca e te traz de volta. Como trouxe ela do deserto, traz você de volta.
E eu me alegro, espero que eu possa saber quem é você. E mesmo que a gente não saiba quem é você, eu sei que o Senhor te traz de volta e te tira do deserto e te dá um nome de honra e coloca o nome dele em você, porque ele é sim um Deus de misericórdia. E aproveitando, né, a Nayara deu um oi aí para o Antônio. E, Antônio, estou sabendo do seu testemunho e acompanho desde o primeiro encontro, como nós também sempre comentamos, e eu gosto de anotar alguns nomes que fazem a nossa fé ser edificada, né? Nós temos, às vezes citamos alguns aqui, né? Nós temos o Fred, nós temos o Antônio, nós temos um senhor que eu não sei o nome dele, mas um senhor que voltou para Cristo através de um dos vídeos de Jó. E temos tantos nomes, né, que graças a Deus a lista está ficando grande. Daqui a pouco não dá para falar todos os nomes, mas Antônio, obrigado por compartilhar o seu testemunho conosco. Obrigado por nos parar para contar que que Deus conseguiu mudar a tua história, porque não somos nós cremos nisso e somos testemunhas de que Deus muda histórias. Chorei horrores, né? Eu sou muito chorona, mas chorei mais ainda na sua história. E esse livro de Oséias, ele é um livro que mexe muito com a gente, mas particularmente comigo, porque essa mulher, ela escolhe, irmãos, ela escolhe ir embora. E eu escolhi ir embora. Em um momento da minha vida, eu escolhi virar as costas para Deus. Eu me desviei dos caminhos do Senhor, então era conhecedora da verdade, né? Eu cresci no lar cristão, eu passei por vários ministérios. Então, assim, ministérios com palavra, ministérios, sabe? E conheci várias partes de Deus. E conscientemente, né? Eu escolhi me afastar, porque eu achava que a minha dor era insuportável ao ponto de eu não conseguir mais estar dentro da igreja, eu não conseguir mais ter um relacionamento com Deus. E é engraçado que lendo esse capítulo de hoje, né, e falando dessa história do Antônio e tantas, que a igreja, ela fala para nós que não há perdão, não tem volta. Né, você fez conscientemente, você conhecia, entendeu? Já viu aquela frase? Essa pessoa é conhecedora da verdade, entendeu? Nem Jesus conserta essa pessoa. Já ouvi esse ano, irmãos, falando assim, pessoas falando, nem Jesus conserta essa pessoa. E é triste porque quando essas pessoas elas falam esse tipo de coisa, são pessoas muito próximas da gente. São pessoas, normalmente, são pessoas que a gente ouve, sabe? Pessoas que a gente acredita que é verdade. E o inimigo parece que amplifica aquilo ali que você acha que aquilo é verdade. E a mulher de Oséias, irmão, a Bíblia vai falar que ela escolheu voltar para a prostituição. Israel, ele escolhe servir outros deuses por consciência, sabendo quem era Deus, conhecendo quem era Deus, ele escolhe, porque era bom, porque era, sabe, não ter limites, fazer o que quiser, estar onde quiser, a prosperidade, irmãos, sabe, o status, o ego inflado. A fórmula, a semente do mal, ela é a mesma todas as vezes. Ela ou vai te pegar pela questão da prosperidade, ou ela vai te pegar pela questão do ego. E chega um momento que a gente acaba se iludindo, acreditando que aquilo que nós estamos ganhando de benefício vem do que nós estamos fazendo, né? Vem do seu trabalho, vem de você lutar. O mundo coloca bem assim, não, você está conquistando tudo o que você quer porque você merece tudo isso. Mas quando nós vamos para a Bíblia, e aí nós vamos para esse capítulo 2, e aí Deus fala bem assim, olha, o trigo, o alimento, sou eu que dou. Sabe, é como se Deus falasse bem assim, o alimento que você tem, a profissão que você tem hoje, o trabalho que você tem hoje, ele só te dá alimento porque Deus abençoa e Deus permite. Mesmo você não estando com Deus, ele abençoa e permite. A gente leu aí Eclesiastes e outros livros que falam, olha, eu abençoo os justos e os injustos. Sabe, eu faço o sol nascer para todos. E a saúde que a gente tem para levantar, para trabalhar, se Deus tirar a saúde, irmão, tirar, sabe, o ar que você respira, a gente não dá conta de levantar da cama.
E quando Cristo ele vem, quando Deus vem dar essa promessa, né, o versículo 22, ele fala, olha, eu responderei naquele dia, né, ele está falando a respeito de um dia que ele voltar, eu darei o trigo, o vinho e o azeite. Os elementos da Santa Ceia, o trigo, o pão, né, o vinho e o azeite, que simboliza a unção do Senhor, né, o Espírito Santo. Naquele dia, a partir daquele momento, vocês poderão ter perdão, vocês poderão ser abençoados, vocês terão a oportunidade, porque eu vou até vocês. E eu acho isso maravilhoso porque, às vezes, quando nós acreditamos, falando a respeito desse testemunho, nós acreditamos no que as pessoas dizem, nós não temos forças para voltar, nós não temos forças para, sabe, ir atrás, e Deus, ele faz o momento de você voltar. Ele coloca as pessoas certas, ele busca, ele te traz de uma forma que é, assim, sabe, você não consegue acreditar por que Deus é capaz de mover tantas situações e tantas coisas por você. Então, nós não conhecemos, né, quem nós estamos falando, nós sabemos e temos a certeza, a convicção que Deus está falando com alguém, mas é inacreditável, talvez para você, que Deus mova tantas situações, tantas coisas, só por você. Mas Ele fez isso por mim. Então, se Ele fez isso por mim, você está se perguntando assim, mas Deus vai fazer isso por mim também? Vai mover tudo isso? Vai fazer tudo isso por mim? Faz. Faz por mim, faz por você, faz pela Nayara. Ele fez por todos nós. Ele não se esqueceu da promessa. Ele não se esqueceu. Poderia, como a Nayara falou, poderia muito bem ele ter só abençoado o povo que guardou a sua geração de Davi. Mas ele fez questão de passar naquele lugar e passar sozinho. Ele não levou quem não entendia. Ele não levou quem não compreenderia, né? Talvez os próprios discípulos não deixariam Jesus falar com aquela moça, falar com ela e fazer essa transformação. Então, que o Senhor ele possa falar com a sua vida. Você que chegou até aqui, que essa live ela vai terminar, nós vamos orar, eu espero que Deus toque no seu coração, que você que está nos caminhos do Senhor, que você possa refletir essa palavra que veio até aqui, para a gente se questionar aquilo que nós estamos dando para Deus. Estar dentro do templo não significa que você está com Deus. Cumprir os rituais, cumprir a instituição que a instituição determina, não significa que Deus está recebendo e tendo um relacionamento com você. Então, que você possa se questionar quanto tempo tem que você não ouve a voz de Deus, quanto tempo tem que você não está fazendo para Deus, você está fazendo para o pastor, você está fazendo para alguém olhar você, ou para alguém reconhecer o seu status, o seu mérito. Então, essa palavra ela serve para todos nós, mas particularmente o Espírito Santo ele sabe as pessoas que ele tocou nessa live diferente, algo especial. Essa live ela vai terminar, mas que você possa dobrar os seus joelhos, que você possa orar, que você possa falar para Deus com as suas palavras. Você não precisa de textos bonitos, de palavras elegantes. Fale com as suas palavras, aquilo que você está sentindo para Deus. Peça que Deus se revele para você, peça para que Deus te dê forças, te levante novamente, que renove a sua aliança, que volte você para Cristo de uma maneira diferente, que é uma maneira real. Quando Deus ele se faz real na minha vida e na sua vida, você não consegue ir embora mais, você não consegue virar as costas mais. Quando você entende o tamanho desse amor, como foi o amor de Oséias pela esposa, como é o amor de Deus para a sua igreja. E a igreja, quando eu falo, somos nós, eu e você. Quando você entende o amor de Deus por você, você não consegue mais ir embora. Então, que hoje Deus possa mostrar para você o tamanho do amor dele por você. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, a tua misericórdia e o teu cuidado. Pai, que o Senhor possa tocar, Senhor, nas nossas vidas. Em cada um de nós, Pai, que não nos venhamos sair os mesmos, não venhamos ser, meu Deus e meu Pai, como os fariseus, como as pessoas que, meu Deus, entram e saem, como esse povo, Pai, nessa época de Samaria, que entrava e saía do templo, fazia, cumpria, Senhor, os estatutos, cumpria tudo, Pai, mas estava perdido, conseguiu se esquecer de Ti. Pai, que aqueles que se esqueceram do Senhor possam hoje se lembrar. Que aqueles que se esqueceram, Pai, como cultua, como adora, como louva, como ora, Pai, como é a Tua presença de verdade, que hoje eles possam se lembrar
e aqueles, Pai, que porventura nunca te conheceram, mas aqueles que puderem, Pai, que quiserem, que chamarem, que pedirem pela tua presença. Que o Senhor possa batizar com o Espírito Santo, que o Senhor possa se revelar para estas pessoas de uma maneira diferente, Pai, de uma maneira real, para que nunca mais haja dúvida, nunca mais haja medo. Pai, pelo poder do sangue de Jesus, lança por terra, Senhor, todas as palavras de rejeição, todas as palavras, Pai, que foram como uma faca no coração dessa pessoa, dizendo que não tinha perdão, não tinha volta, não tinha jeito, o Senhor não queria, o Senhor não amava, o Senhor não ama. Pai, lança por terra, pelo poder do sangue de Jesus, essas palavras. Que hoje essas feridas elas sejam fechadas pelo teu bálsamo, pelo teu azeite, pela tua presença, Pai. Que ela possa sentir, Pai, o teu amor de uma maneira, Pai, sabe, real. Que nunca mais, Pai, seja capaz de se sentir sozinha. Que ela nunca mais se sinta, Pai, abandonada, rejeitada pelo Senhor. Porque são mentiras, Pai, que o mundo prega. São mentiras, Pai, que as pessoas falam e repetem, Pai. Trazendo um julgamento que o Senhor não deu. Trazendo, Pai, uma sentença que o Senhor não deu. Por isso, o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus que abençoa e que perdoa. E que hoje haja perdão. Que hoje haja a tua bênção, Pai. É o que nós declaramos pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Amém. Eu espero que Deus abençoe a sua vida. Até amanhã.